Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mais uma reunião do COSAG. E hoje, essa reunião do COSAG é simplesmente histórica, porque foi em conjunto com a BAG e recebemos aqui o embaixador Roberto Azevedo, que já foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e que deu simplesmente... Eu acho que foi um curso de MBA aqui pra gente, viu? Ô, Roberto, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui, viu? Nada, é um prazer grande, um prazer enorme falar com você e com a sua audiência, né? Que é um público muito importante para o Brasil. Pois é, você trouxe inúmeras mensagens, o assunto de hoje é essa estratégia global de comunicação, enfim, como é que é a imagem do Brasil lá fora. E eu queria que você, para quem não acompanhou aqui, pudesse trazer quais foram os seus principais insights. Uma coisa que me chamou, várias coisas me chamaram a atenção, mas você falou que o Brasil, bem trabalhado, a gente pode se transformar na Arábia Saudita do combustível verde. Eu queria que você talvez começasse por aí. O mundo está mudando com enorme velocidade, sobretudo na transição para a economia verde, e é irreversível, isso não vai ter volta, como eu disse aqui para o pessoal, esse navio já zarpou, e uma situação em que o agronegócio pode estar sujeito a desafios, porque haverá muitas políticas públicas para proteger as indústrias domésticas e com várias desculpas, né? Mas também tem muita oportunidade. Por exemplo, na área de energias renováveis e energia limpa. O Brasil, como você bem ressaltou, eu disse aqui, pode ser a Arábia Saudita do combustível limpo, né? Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento de ações que vão nos levar a esse ponto. E mais do que isso, tudo isso tem que ser feito, eu acho, combinado com uma estratégia de comunicação que mostre para o mundo o Brasil como um parceiro no combate às mudanças climáticas, mas como um parceiro na preservação do meio ambiente. E não como muitas vezes é desenhado aí fora de maneira equivocada, como vilão, né? Não é. Mas isso é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, todos os setores da sociedade, governo, sociedade civil, o setor privado, todos têm que conversar, identificar quais são os pontos críticos, nevrálgicos e fazer uma ação setor a setor, área por área, e mostrar isso para o exterior de uma maneira diferente do que a gente fazia antes. Deixar de ser muito reativo e reclamar que nós estamos sendo injustiçados, que nós somos, né, que é tudo uma arbitrariedade e tal, que é tudo verdade, tudo isso é verdade. Mas esse discurso não vai a lugar Isso não nenhum. vai sensibilizar, só isso não vai sensibilizar. Eu acho que a gente precisa adotar uma postura mais ativa, mais proativa e dizer, olha, nós somos contra a mudança climática, estamos a favor dessa agenda, queremos ajudar nessa agenda e está aqui como que nós estamos contribuindo e vocês podem nos ajudar a contribuir ainda mais. Agora, dentro desses desafios, dentro dessas oportunidades, você colocou a importância de a gente ter uma coordenação entre... Isso vai depender, obviamente, de governo, vai depender da sociedade civil, vai depender dos empresários. Como é que senta com tudo, como é que coordena tudo isso? O senhor, como embaixador e da prateleira de cima que tem essa receita? Acho que passo a passo. O primeiro passo é que todos entendam que essa é uma jornada que precisa ser feita. Né? Eu ouço às vezes assim de uma maneira muito superficial se dizer, não, o Brasil vai continuar sendo um grande exportador porque exporta alimentos, o mundo precisa dos alimentos e, portanto, não temos que nos preocupar com isso. É uma visão, eu acho, muito simplista. Eu acho que nós precisamos todos entender como país que é preciso mudar a narrativa, que é preciso mudar a forma como nós engajamos com o mundo exterior. E esse primeiro passo é muito importante. Dado esse passo de que nós todos estamos conscientes e precisamos mudar e agir nessa nova direção, aí é uma questão de pouco a pouco ir mostrando que não há inimizade, quer dizer, a agenda é comum, a agenda do governo, da sociedade civil, do agronegócio, é a mesma agenda, é promover o Brasil, é promover o negócio Brasil, promover de uma maneira que aumenta as oportunidades na economia, que aumenta o emprego, que aumenta a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Essa agenda é comum, todos nós temos essa agenda. Então é uma questão de encontrar os pontos de engate
na conversa entre todas as áreas. O senhor fez uma metáfora, eu acho que para a gente encerrar, eu sei que o senhor está apressado aí, sobre o farol, né? A gente tem que colocar o nosso farol, usar mais o farol alto, e eu queria saber o que o senhor enxerga lá na frente com o farol alto e como é que a gente pode fazer para, no farol alto, ainda assim ver os perigos que tem daquilo que a gente só enxerga com o farol baixo. Com o farol baixo é muito importante, né? Nós temos ameaças e coisas que a gente tem que superar a todo dia. Mas ligando o farol alto, você evita buracos com antecedência. E mais do que isso, você identifica oportunidades. Eu acho que é um pouco por aí. Esse mundo desafiante que vem de transição para a economia verde vai apresentar oportunidades para o Brasil que não existiam antes. E que poucos países no mundo estão capacitados a preencher esse espaço. Por exemplo, exportação de energias limpas. Por exemplo, recuperação de áreas degradadas, né? Todo país tem área degradada, mas poucos países têm áreas degradadas da ordem de milhões de hectares, que é o caso que tem no Brasil, né? Tudo que acontece no Brasil é em dimensões continentais, né? E o mundo precisa de modificações e de ajustes em dimensões continentais, se é para a gente fazer alguma diferença no combate às mudanças climáticas. Olhar para frente, olhar o que vem lá na frente é fundamental para nós nos anteciparmos. O Brasil tem sido muito reativo no passado. Surgia uma barreira, surgia uma crítica, surgia alguma coisa e nós reagimos a isso tudo. Acho que nós temos a capacidade de ser mais proativos, ter uma percepção que permita que antes das críticas chegarem nós já termos pavimentado o caminho com uma imagem positiva, com um discurso, uma narrativa positiva, o que dificulta as críticas. Dentro dessa linha, a gente tem, por exemplo, o senhor falou das pastagens, a gente vive perdendo algumas oportunidades de, vamos dizer assim, encaixar o discurso que, na sua visão, seja adequado. Eu queria que o senhor desse esse exemplo. Qual é o discurso que a gente precisa ter para não ficar perdendo oportunidades? Então, por exemplo, com grande frequência, quando se fala de meio ambiente ou de mudanças climáticas, no exterior em particular, né? Quando o Brasil é mencionado, só é mencionado no contexto das florestas, né? Que é absolutamente fundamental, né? Preservar o bioma amazônico, preservar o que nós temos, a riqueza que está ali, dar oportunidades também sociais para as populações que vivem ali, tudo isso é absolutamente fundamental. Agora, combate ao clima, descarbonização, vai muito além da floresta. E o Brasil pode participar dessa discussão de uma maneira muito mais abrangente, muito mais completa do que hoje se enxerga o Brasil, sobretudo no exterior. Eu acho que a oportunidade de, toda vez que nós falarmos de combate ao clima, toda vez que nós falarmos de preservação do meio ambiente, mostrar o resto do que está acontecendo no Brasil, mesmo lá fora, né? E deixar de concentrar o foco apenas em uma questão, que é uma questão muito importante, mas apenas uma. O Brasil contribui em muito mais vertentes e muito mais áreas do que apenas essa. Olha, infelizmente tenho que... uma última questão só. É a quinta última questão que você me faz. Eu vi uma entrevista do Paulo Coelho, onde ele cita o senhor como um exemplo de alguém que deveria ser eleito presidente da República. E também sei que o senhor foi, durante 8 anos, diretor da Organização do Comércio, foi 2 anos e esteve à frente aí da área institucional da Pepsi. E agora, então, juntando essas duas questões, eu queria perguntar para o senhor qual é o futuro, quais são as suas prioridades daqui para frente? Não, a minha prioridade é ajudar o Brasil nessa transição para a economia verde de todas as formas. Hoje, neste momento, a minha prioridade central é ajudar o agronegócio nessa jornada, é trazer investimentos estrangeiros para o Brasil. No mundo inteiro tem muito capital em busca de bons projetos, de boas oportunidades para desenvolver atividades, desenvolver tecnologias, conhecimentos, infraestrutura, logística que leve à transição da economia verde. O que faltam são os projetos, o que faltam são as pessoas dizendo, está aqui, nós temos tudo isso, as coisas que precisam ser feitas estão aqui. Eu gostaria muito de poder contribuir nesse processo e estou empenhado para que
para que isso se torne uma realidade. Ver o Brasil, a mega potência da economia verde do século XXI. Maravilha. Obrigado, viu, embaixador? Foi um prazer enorme conhecê-lo. Um prazer é meu. Fala, Carlão, direto aqui da Fiesp, falou com o embaixador Roberto Azevedo. Um forte abraço, a gente se vê no próximo programa.